Seja bem-vindo ao canal e-audiolivro. Explore o melhor da literatura na plataforma Odyssey. Nossos audiolivros contam com narrações envolventes e produção de alta qualidade. Livro Rambird, de Laferte. Se os figurões da ciência houvessem valorizado devidamente o inventor americano Easton Rambird, sem dúvida não haveria páreo para ele. No entanto, Rambird é conhecido hoje, e apenas entre uns poucos especialistas, devo acrescentar, por um fole de ferreiro aperfeiçoado em 1785, por uma modificação, não muito importante, na Iveca do arado por volta de 1805, por um método melhor, mas não bom, de rizar a vela latina, por uma grelha de assar castanhas, pela guarra do diabo em cunha para rachar lenha e por um ralador de noz moscada mais seguro, invenção que data de 1816 ou 1817. É conhecido por isso, apenas. Se Easton não tivesse feito nada mais, sua fama estaria garantida. E está garantida, até certo ponto, para aqueles que gostam de se entreter com a história da tecnologia. Mas a glória de que a história o privou, ou da qual ele próprio fez por onde se privar, é outra. Num sentido diferente, ela não tem paralelo, é absolutamente única. Acontece que Easton foi o pioneiro do dínamo, do carro a vapor, da indústria do aço, da construção em cimento armado, do motor de combustão interna, da energia e luz elétrica, do rádio, do telefone, da indústria petrolífera e petroquímica, do transporte por monotrilho, do avião, do monitoramento mundial, da fissão nuclear, das viagens espaciais, da telepatia em grupo, do equilíbrio político e econômico. Construiu um retrogressor e fez grandes avanços em direção à imortalidade do corpo e da apoteose da humanidade. É injusto que nada disso lhe seja atribuído. Mesmo fatos concretos, que ele instalou uma rede de energia elétrica na Filadélfia em 1799, em Boston no ano seguinte e em Nova York 2 anos depois, já não são tão concretos assim. Eu diria mesmo, já não são fatos. Para tudo isso deve haver uma explicação, se não uma explicação, pelo menos um relato. Se não um relato, bem, alguma coisa, seja lá o que for. Easton Rambird tomou uma decisão numa tarde de junho de 1779, quando ainda era muito jovem, e por ela confirmou sua vocação inventiva. Estava caçando no alto do monte, cabeça do diabo. Soltou seu falcão, na verdade, um macho de gerifalte, pelas nuvens abaixo. A seu ver, esse era o melhor esporte do mundo. A ave voltou, subindo pelo ar azul, trazendo lá de baixo, como passageiro, um pombo. Easton se sentiu quase totalmente feliz enquanto encapuzava o falcão. Poderia permanecer ali o dia inteiro, caçando acima das nuvens. Mas poderia também descer a montanha e voltar a seu trabalho com o acendedor na cabana. Suspirou ao tomar a decisão, pois não se pode ter tudo na vida. Caçar era fascinante, mas o acendedor de lâminas de cobre também era. Desceu, pois, a montanha para trabalhar em seu invento. Daí por diante, caçou menos. Depois de vários anos, foi obrigado a abandonar por completo esse esporte. Havia escolhido um rumo na vida, a carreira dedicada do inventor, e nele permaneceu por 65 anos. Seu acendedor não fez sucesso. Custaria muito caro, sua fagulha era incerta e quase não tinha vantagem alguma sobre a pederneira. As pessoas sempre poderiam acender um fogo. Quando não, pediriam um tição para o vizinho. Não havia mercado para o acendedor. Entretanto, era uma bela máquina, chapas batidas de cobre sobre ferro imantado, acionada por uma manivela. Rambird jamais desistiu dessa máquina, em que baseou outras invenções. O retrogressor de seus últimos dias não poderia ter sido feito sem ela. O principal, porém, eram o vapor, o ferro e as ferramentas. Ele fabricou os melhores tornos possíveis. Revolucionou a mineração e a fundição. Extraiu energia de várias coisas, como por exemplo a fumaça. Cometeu erros, entrou em becos sem saída, perdeu décadas de esforço. Mas isso acontece com qualquer um. Casou-se com uma bruxa, Audrey, sabendo que um homem precisa tanto de incentivo quanto de objetivo. Mas não publicava nada nem tinha discípulos, o que o aborrecia. Construiu um barco, um trem e uma debulhadora a vapor. Limpou florestas com gigantes incendiários e projetou cidades. Acabou com a escravidão sulista graças a uma colheitadeira de algodão a vapor. Riqueza e poder o acompanhavam. Para o bem ou para o mal, colocou o país numa estrada longa, de sorte que quase nenhum costume de sua infância perdurou. Provavelmente, nenhum homem mudou tanto um país em vida. Fundou uma autêntica indústria de máquinas operatrizes, trazendo borracha dos trópicos e plástico do laboratório.
Extraiu petróleo e usou gás natural para iluminação e locomoção a vapor. Foi homenageado e enriqueceu. Portanto, em retrospecto, ele não teria motivo nenhum para considerar sua vida um fracasso. Sim, perdi muita coisa. Desperdicei o tempo. Se pelo menos houvesse evitado os becos sem saída, poderia ter feito outro tanto várias vezes. Levei a mecânica ao ponto máximo. Infelizmente, negligenciei a melhor das ferramentas, a mente. Usei-a tal como era, mas não tive tempo de aperfeiçoá-la e muito menos de modificá-la. Outros depois de mim o farão. Eu, porém, é que gostaria de ter feito. Agora é tarde. Voltou ao antigo acendedor e seus descendentes, pois já estava velho. Fabricou brinquedos com base nele, que não precisariam permanecer brinquedos para sempre. Inventou um telefone, cuja única aplicação prática era que agora Audrey podia aborrecê-lo à distância. Montou um pequeno dínamo em casa, estendeu fios e conseguiu acender luzes em seu celeiro. E construiu um retrogressor. Faria mais nessa linha se tivesse tempo. Mas sou um velho barrigudo, já no fim da estrada. É como chegar a uma grande porta, avistar além dela um mundo ainda mais vasto e estar gagá demais para entrar. Chutou uma cadeira e quebrou-a. Nunca consegui sequer fazer uma cadeira melhor. Nem cheguei perto. Tantas coisas que pretendia realizar. Talvez houvesse feito o país progredir 2 décadas mais rápido, não fossem os malditos becos sem saída. 10 anos perdidos em um deles, 12 em outro. Se pelo menos existisse uma maneira de tirar o verdadeiro do falso, deixar para os outros o que eles pudessem fazer e para mim o que ninguém mais faria. Descobrir um elo, por mais improvável que fosse, rastreá-lo e colocá-lo em seu devido lugar. Ah, o desperdício, a selva em que o talento pode se perder. Gostaria de pelo menos ter tido um mentor. Se dispusesse de um mapa, uma chave, um molho de chaves. Nasci inteligente. Com inteligência, abri um caminho e fiz grandes coisas. Entretanto, havia um caminho mais fácil e mais rápido que só entrevi tarde demais. Não quero me chamar Heimbird se, podendo fazer tudo de novo, não o fizesse infinitamente melhor. Começou a rabiscar uma lista das coisas que teria feito melhor. Mas logo parou e pôs a pena de lado, aborrecido. Nem cheguei a inventar uma caneta-tinteiro decente. Não consegui. Com todos os diabos, quanta coisa deixei de realizar. Encheu um copo, mas fez uma careta ao beber. Também não destilei um uísque realmente superior. A esse respeito, tive algumas boas ideias. Mais uma coisa que não realizei, entre muitas. Bem, não vou melhorar nada ficando aqui falando sozinho. Sentou-se e começou a refletir. Mas posso melhorar muitas coisas, falando sozinho sobre elas lá. Graças a seu retrogressor, voltou 65 anos e subiu 600 metros. Igston Heimbird estava caçando no alto do monte, Cabeça do Diabo, numa tarde de junho de 1779. Soltou sua ave por entre as macias nuvens brancas. Para ele, aquilo era de fato um esporte. Ela voltou, subindo pelo ar fracamente iluminado, e trouxe-lhe um pombo. Muito divertido, disse o velho. O pássaro é duro, mas você tem mais o que fazer. Sente-se e escute, Igston. Como sabe que o pássaro é duro? Quem é você e como alguém de sua idade pôde subir até aqui sem que eu o visse? E como, diabos me levem, sabe que meu nome é Igston? Eu comi o pássaro e lembro-me de que era duro. Sou apenas um velho que deseja lhe dizer umas poucas coisas a evitar na vida, e cheguei aqui graças a uma invenção minha. Sei que se chama Igston porque eu também me chamo. Mas me esqueci qual dos dois deu nome ao outro. Aliás, qual de nós é o mais velho? Acho que você, meu caro. Interesso-me um pouco por invenções e gostaria de saber como funciona a que o trouxe aqui. Baseia-se em algo parecido a seu acendedor, Igston. Com o passar dos anos, fui adaptando e acrescentando. Ele sofria a ação de um campo de força até que o encurvei um pouco. Você com essas orelhas enormes, não é mais o sujeito bonitão de que me lembro, mas tem maneiras de gente fina. Agora escute como nunca escutou antes, pois acho que não conseguirei repetir. Vou economizar anos e décadas para você. Vou lhe mostrar o melhor caminho para empreender uma jornada que, conforme se dizia outrora, um homem só pode empreender uma vez. Amigo, vou pavimentar a estrada para você nos piores trechos e estender folhas de palmeira a seus pés. Pois então fale, seu velho excêntrico e tagarela. Sou todo ouvidos. O homem idoso conversou com o homem jovem por 5 horas. Não se perdeu uma palavra, pois palavras eram o que nenhum dos dois estava habituado a perder. O velho disse ao jovem que o vapor não era tudo, antes que o jovem soubesse que era alguma coisa. O vapor possuía um enorme poder, mas tinha seus limites. Outras forças talvez não os tivessem.
Instruiu a explorar as possibilidades da amplificação e da realimentação, como também a usar sempre o meio de transmissão mais leve possível. O fio em vez da carreta de carvão puxada por mulas, o ar em vez do fio, o éter em vez do ar. Advertiu-o de que era pura perda de tempo agarrar-se ao obsoleto ou à areia movediça sem fundo do clichê, em palavras ou pensamentos. Aconselhou-o a não gastar meses preciosos na busca de um descaroçador de maçã perfeito. Um descaroçador de maçã perfeito não podia existir. Implorou-lhe que não construísse um trenó movido a bateria. Haveria veículos bem mais velozes que um trenó. Que outros inventem um novo raspador de couro e novos produtos químicos para o curtume. Que outros se ocupem de carroças, moldes de velas e tanoaria. Melhores coleiras e rédeas para cavalos, melhores caixilhos, melhores pedras de amolar são necessários, sim. Mas outros poderão muito bem se encarregar disso. Se nossas abotoaduras, nossos cães de lareira, nossos balancins de carroça, nossas descalçadeiras e nossas prensas de queijo são uma droga mal desenhada, que alguém mais os aperfeiçoe. Outros podem ajudar o sapateiro e o remendão. Igston só deve fazer o serviço superior, para o qual ninguém mais seja habilitado. Tempo virá em que o próprio ferreiro vai desaparecer, como já quase desapareceu o fabricante de flechas. Mas novos caminhos se abrirão para o homem de mente aberta. Então o velho se fez mais específico. Mostrou ao jovem Igston o esboço de um grampo para a placa de arrasto que economizaria tempo. Explicou-lhe como esticar, em vez de martelar arame. Falou-lhe sobre as virtudes da mica como isolante, enquanto outros materiais não aparecessem. E agora algumas coisas que deve levar em consideração, disse o velho, coisas das quais sabemos o que antes de descobrir o porquê. Descreveu a estrutura da lançadeira, o campo autoexcitante e a comutação, bem como as inúmeras possibilidades da alternância nessa área. Discorreu amplamente sobre uma imensa e confusa variedade de assuntos. E um pouco de matemática não faz mal nenhum a um homem prático, observou o velho tagarela. Fui autodidata, e isso me atrapalhou bastante. Agacharam-se e o velho resumiu tudo no pó do alto do monte Cabeça do Diabo. Mostrou os logaritmos naturais, os vetores de rotação, o cálculo diferencial e coisas semelhantes. Mas não se aprofundou muito, pois mesmo um garoto esperto não poderia aprender mais em uns poucos minutos. Em seguida, o velho lhe deu alguns conselhos sobre como tratar Audrey, sabendo bem que esses conselhos seriam inúteis, pois a arte de conviver com uma bruxa é coisa que não se ensina. Agora, coloque o capuz no falcão, desça a montanha e comece a trabalhar, recomendou o velho. O jovem Igston Heimbird obedeceu. A carreira do inventor americano Igston Heimbird foi meteórica. Os sábios da Grécia Antiga não passavam de crianças perto dele, e os gigantes da Renascença apenas haviam batido na porta, sem experimentar o trinco. E a porta estava aberta o tempo todo. O que Igston realizou é de tirar o fôlego. Construiu uma represa no flanco do Monte Cabeça do Diabo e teve energia hidrelétrica para sua oficina naquele mesmo ano, 1779. Instalou luzes de arco voltaico no farol de Horsehead em 1781. Já lia com lâmpada incandescente de verdade em 1783 e iluminou sua aldeia nativa, Knobnocker, 3 anos mais tarde. Dirigiu um automóvel movido a carvão em 1787, mudou para um destilado de óleo de baleia em 1789 e usou petróleo legítimo em 1790. Sua segadora debulhadora, a gasolina, começou a ser produzida comercialmente em 1793, mesmo ano em que levou a energia elétrica para Centerville. Sua primeira locomotiva a diesel fez a viagem inaugural em 1796. Nesse ano, ele também converteu para combustível líquido um dos antigos barcos a carvão que havia construído. Em 1799, dotou a Filadélfia de energia elétrica, uma grande façanha, pois as grandes cidades resistiam teimosamente às inovações. Na noite da virada do século, Heimbird apresentou uma série de coisas novas. Telégrafo sem fio, telefone, rádio-receptor e transmissor, reproduções teatrais com movimento e som, uma máquina para converter a voz humana em letras impressas e um método para esterilizar e embalar carne, o que permitia sua conservação indefinida a qualquer temperatura. Na primavera desse novo ano, Heimbird voou pela primeira vez num aparelho mais pesado que o ar. Ele inventou os mecanismos básicos, propalavam as pessoas. Agora só resta aperfeiçoá-lo e utilizá-los adequadamente. Nada mais fácil, retrucava Igston Heimbird. E inventou um foguete que levava carga para a Inglaterra em 13 minutos a 7 centavos por 100 quilos. Isso aconteceu em 1805. Obteve a energia nuclear em 1813,
e 4 anos depois, conseguiu abaixar seu preço para uso na dessalinização da água do mar, tendo em vista a irrigação de 10 milhões de quilômetros quadrados de terras quase desérticas. Construiu uma máquina do pensamento para a solução de problemas que ele não tinha tempo de resolver e uma máquina da predição para antever novos desafios e áreas a desbravar. Em 1821, no dia de seu aniversário, plantou um marco na Lua. Apostou com um amigo que ele próprio pisaria lá no ano seguinte e traria o marco de volta, e ganhou a aposta. Em 1830, colocou no mercado o tabaco para cachimbo bola vermelha, uma mistura aromática e cara feita de líquen marciano. Em 1836, fundou o Instituto para a Reabilitação Atmosférica de Vênus, lugar que considerava pior que um defumadouro. Foi lá que contraiu aquela tosse renitente com a qual teve de conviver até o fim de seus dias. Sintetizou um homem de sua idade e má reputação que se sentava para beber com ele em horas tardias e resmungava: "Você está certo, Higson, incontestavelmente certo." O plano para a simplificação e eliminação final do governo, fruto de seu Instituto de Equilíbrio Econômico e Político, foi adotado, com alterações, em 1840. No entanto, apesar de seu aparentemente bem-sucedido domínio da área, concluiu que o homem era o único animal realmente perverso, e que a engenharia humana permaneceria como um dos enigmas que jamais seriam completamente resolvidos. Fez algum progresso na telepatia, partindo do conhecimento pessoal de que as bruxas sempre conseguem ler a mente de seus maridos. Sabia que o segredo não estava na recepção simpática e sim na imposição arrogante. Com polidez a telepatia não é possível, mas disfarçou a descoberta o mais polidamente que conseguiu. Estudou a fundo a imortalidade do corpo e a apoteose do homem, esse animal perverso. Criou um tecido capaz de ficar mais grosso quando a temperatura caísse e mais fino quando ela subisse. Não se preocupou em modificar o tempo, mas desenvolveu um método infalível de predição das chuvas e da temperatura com décadas de antecedência. E construiu um retrogressor. Um dia, olhou-se no espelho, franziu o senho e pensou: "Nunca me dispus a fabricar um espelho melhor. Este é muito feio." No entanto, para considerar todas as possibilidades, aceitemos a tese de que a imagem é que é feia, não o espelho. Ligou para um conhecido. "Diga-me, Lois, em que ano estamos?" 1844. "Tem certeza?" "Acho que sim." "Qual é a minha idade?" 85, creio eu, Higson." "Há quanto tempo sou velho?" "Há algum tempo, Higson, há algum tempo." Higson Heimbird desligou, irritado. "Por que permiti que uma coisa dessas acontecesse comigo?" Resmungou. "Devia ter me ocupado mais cedo da imortalidade do corpo. Estraguei tudo." Consultou a máquina da predição e descobriu que morreria naquele mesmo ano. Não quis obter dados mais precisos. Que droga de situação! Não consegui realizar 1/10 das coisas que planejei. Era inteligente, mas entrei em muitos becos sem saída. Nunca encontrei respostas para metade dos enigmas antigos. Devia ter construído a máquina da predição no começo e não no fim. Mas no começo eu não sabia como construí-la. Se tivesse encontrado um jeito de fazer mais coisas. Nunca ouvi em minha vida um conselho que prestasse, exceto daquele velho maluco na montanha, quando eu era jovem. Iniciei, e não concluí inúmeros projetos. Bem, nem todo homem se enforca, mas todo homem chega no fim de sua corda. Jamais logrei tornar essa corda elástica. E não posso melhorar as coisas, falando sozinho sobre elas aqui. Encheu o cachimbo com a mistura bola vermelha e refletiu por alguns instantes. Mas posso melhorar as coisas, falando sozinho sobre elas lá. E foi trabalhar no retrogressor. O jovem Higson Heimbird caçava no alto do monte, Cabeça do Diabo, numa tarde de junho de 1779. Soltou o falcão por entre as nuvens brancas e concluiu que era o melhor sujeito do mundo a praticar o melhor esporte que existia. Se houvesse terra abaixo das nuvens, estava longe demais e não tinha importância alguma. A ave de rapina voltou, subindo pelos ares elevados, trazendo um pombo das regiões inferiores. "Esqueça o pássaro", disse o velho, "e procure ouvir com essas orelhas enormes que você exibe. Tenho muito a lhe dizer em pouco tempo, e depois, você poderá se entregar a uma vida de trabalho intenso. Ponha o capuz no pássaro e prenda-o com o gancho ao poleiro." "Esse gancho é de sua invenção?" Sim, agora me lembro que é. Vou soltá-lo mais uma vez, meu velho, e depois verei o que você tem para vender." Não, coloque o capuz nele agora mesmo. Este é o seu momento de decisão. Pare logo com essa brincadeira de criança. Ouça-me, Higson, e dirigirei sua vida para você. Prefiro eu mesmo dirigi-la. Como chegou aqui, velhote, sem que eu o percebesse?
E como conseguiu subir? É uma escalada difícil. Sim, lembro-me de que é. Subi nas asas de uma de minhas invenções. E agora preste atenção por algumas horas. Você vai precisar de toda a sua inteligência, aliás considerável. Mais algumas horas e uma belíssima tarde para caçar terá sido perdida. E este parece o dia mais belo que já nasceu. Eu também já pensei assim no passado, mas tive a coragem de renunciar. Que tal se você fizesse o mesmo? Deixe-me soltar o falcão, e escutarei o que tem a dizer enquanto ele estiver longe. Mas então você só ouvirá com metade da mente, a outra estará com o falcão. O jovem soltou seu falcão por entre as nuvens brancas e brilhantes. O velho, aborrecido, iniciou então seu palavrório. Era uma mistura de advertências e explicações, e o jovem Ixton ouvia-o embasbacado, quase esquecido do falcão. O velho lhe disse que ele devia percorrer pelo menos 6 estradas ao mesmo tempo, e mesmo assim, nunca escolher uma errada. Que devia fazer algumas coisas antes e outras depois. Que devia se concentrar na máquina do pensamento e na máquina da predição, bem como no problema ainda não resolvido da imortalidade do corpo. Não há outra maneira de conseguir espaço e tempo para o trabalho. O tempo voa e a vida fica curta demais quando você permite que ela siga seu curso natural. Está me ouvindo, Ixton? Mas nesse momento o falcão voltava, subindo pelas alturas e trazendo um pombo cinza. O homem suspirou por causa da interrupção e percebeu que seu projeto corria perigo. Ponha o capuz no falcão. Esse é um esporte para garotos. E agora me escute, seu inconsequente. Estou lhe dizendo coisas que ninguém mais seria capaz de lhe dizer. Vou lhe mostrar como expedir falcões para as estrelas, não apenas para as campinas e bosques ao pé desta montanha. Lá não existe caça, objetou Ixton. Existe, sim. E melhor do que você jamais imaginou. Ponha o capuz no falcão e prenda-o ao poleiro. Vou soltá-lo só mais uma vez e depois ouvirei o que tem a dizer enquanto ele estiver longe. A ave mergulhou nas nuvens, como o raio dourado de uma tempestade de verão. O velho começou a desmontar o cosmos camada por camada, como uma cebola, e explicou ao jovem Ixton o seu funcionamento. Depois voltou ao campo tecnológico do início e enumerou o que se podia fazer com o vapor, o petróleo e o eletromagnetismo, esclarecendo que essas forças simples seriam usadas enquanto não se descobrisse outra melhor. Falou sobre ondas, ressonância, transmissão pelo ar, fissão e voo tanto na atmosfera quanto fora dela. Insistiu em que nenhuma dessas portas exigia chave, apenas um homem resoluto que girasse o trinco e as abrisse. O jovem Ixton ficou impressionado. Então o falcão voltou, subindo pelas culminâncias do ar, trazendo nas garras um picanço, Heimbird. O velho já tinha olhos brilhantes, mas agora eles ficaram mais brilhantes ainda. Ninguém renuncia voluntariamente ao prazer, disse, e há sempre a sensação incômoda de que a troca talvez não tenha valido a pena. A caça foi um dos prazeres a que renunciei. Deixei de caçar por 65 anos. Permita-me soltar o pássaro desta vez, Ixton. Sabe como? Sou do ramo. Certa vez, até pensei em fabricar uma luva melhor para segurar falcões. Ela não foi aperfeiçoada desde os tempos de Nimrod. Eu próprio tenho uma ideia para uma luva melhor, velho. Sim. Sei qual é. Vá em frente com esse projeto. É bastante prático. Então solte a ave se quiser, velho. O velho Ixton soltou-a por entre as nuvens cintilante e ficou observando-a, ao lado do jovem Ixton, do topo do mundo. Mas logo o jovem Ixton Heimbird se viu sozinho no alto do monte Cabeça do Diabo. O velho se fora. Para onde terá ido? E de onde terá vindo? Será que esteve sempre aqui? A máquina em que ele subiu, se é que subiu mesmo, é bem curiosa. Todas as rodas ficam dentro. Mas posso usar suas engrenagens, seu relógio e seus fios de cobre. Ele sem dúvida, precisou de semanas para martelar o metal até obter fios tão finos. Gostaria de ter prestado mais atenção ao que disse, mas o velho falava pelos cotovelos. Poderia tê-lo acompanhado se ele não fosse tão longe e não insistisse tanto em que a caça devia ser abandonada. Bem, ficarei aqui caçando até o cair da noite e voltarei de manhã, caso o dia esteja claro. Domingo, se tiver tempo, retomarei o trabalho com o acendedor e a grelha de assar castanhas. Ixton Heimbird viveu uma vida longa e produtiva. Localmente, era mais conhecido como praticante da falcoaria e da equitação. Mas, como inventor, conheciam-no até em Boston. Ainda é famoso, até certo ponto, junto aos especialistas da área e da época. Contribuiu para o aperfeiçoamento do arado de Aiveca e desenhou o incomparável ralador de noz moscada com item de segurança, um fole, um acendedor, pouco usado, e a garra do diabo em cunha para rachar lenha.
É conhecido por isso, apenas. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.